E aí, meus brothers, como é que vocês estão? Beleza? Eu sou o Souza, que é o canal Feroz Nerd. Primeiramente, muito obrigado aí pelas visualizações aí. Gostei muito para conseguir visualizações instantâneas, né? Hoje a gente vai falar aqui sobre a série Parasita da Netflix. Pra quem não tá ligado, eles pegaram e fizeram a adaptação, né? Deixa eu só ligar a luz aqui. Aí, agora sim, eles pegaram e fizeram a adaptação de dos animes que eu achei o mais legal de todos, que é o Parasita. O anime Parasita, pesquisam aí, recomendo bastante. Ele conta mais ou menos sobre a invasão alienígena que aconteceu na Terra, porém, de uma forma meio diferente. São larvas que invadem o cérebro dos seres humanos e aí esses alienígenas assim, invadem a humanidade ali de uma forma meio que escondida, né? Totalmente escondida. E eles fazem uma organização lá para tentar dominar os humanos. Só que aí meio daqueles alienígenas tem uma hierarquia lá, uns que mandam nos outros pela força, uns são mais fortes que os outros. E o protagonista desse anime também é uma coisa que eu acho muito interessante, que o Shinichi, o parasita, consegue parasitar apenas a mão dele, não é o cérebro. É legal nesse anime o jeito da interação dos dois, né? Do humano, protagonista, e o parasita. Porque meio que ele fica conversando com a própria mão dele, que a mão dele vira um alienígena, uma coisa muito doida. E essa parte é uma das partes que é meio cômica e meio terror. E nessa moda aí de fazer adaptação, hoje em dia estão fazendo adaptação com tudo, a Netflix pegou e tentou criar uma adaptação aí desse anime. São duas coisas que fiquei preocupado. A primeira são os efeitos, porque é uma live action, não é anime, é uma adaptação mesmo para live action. Então eu falei, e os efeitos? Porque nesse anime tem muitas lutas, aparição dos alienígenas lá, que abre a cabeça, assim, viram umas coisas assim, tipo umas facas. Falei, isso aí já vai ser um problema. Porém, eu não achei que a animação, assim, os efeitos ficaram tão ruins assim, claro, aquela coisa de orçamento de série, né? Mas aí tudo bem. Aí eu pensei, e o roteiro? Porque, como eu falei, acabei de dizer aí, esse roteiro que eu falei do anime é muito legal, muito interessante. Eu falei, que adaptação eles vão querer fazer? O que eles vão querer mudar ali para poder ou fazer uma coisa diferente ou também fazer uma coisa mais fácil de ser feita com live action do que uma coisa assim que eu não teria como fazer, eu ia gastar muito se fosse fazer igual o anime. Eles tomaram duas decisões. A primeira é mudar o protagonista, colocaram uma menina. E aí tudo bem, né? Que aí dá aquela coisa de meio que filme de terror, a personagem colocaram uma menininha assim, frágil, não sei o quê, e ela tem uma relação meio que por trás, assim, um plano de fundo por trás pra gente se importar com ela. Ela fica amiga de um policial, e o policial ajuda muito ela, vira como se fosse um pai dela, aquela coisa assim. Então virou como se fosse uma novelinha assim. Claro que por trás tem a fato dos parasitas que aparecem e tal. Eu acho essa parte legal, só que a outra adaptação que eles fizeram, além disso, além de ser uma adaptação de ter mudado o protagonista, eles mudaram também a forma com que o alienígena lá do anime, que no caso ele começa com a própria mão, e o alienígena que tá no corpo da protagonista mulher, que ele ficou meio que no olho, assim. Então, a forma que eles fizeram para poder fazer essa interação dos dois foi fazer com que ela meio que desmaie, e ela escreve num caderninho, e depois ela acorda e o alienígena meio que respondeu ali para ela as coisas que ela perguntou. Isso aí eu achei até que interessante, mas perdeu aquele humor, né, que é do anime. Uma outra coisa que me incomodou um pouquinho na série é as atuações, né? Porque a história e o roteiro desse anime é bem interessante, mas só que pela adaptação, para poder conseguir fazer aquele clima, aquela coisa muito doida que tem no anime, ia ter que ter uns atores muito bons. A menina principal, ela é bem assim, mais ou menos, tem hora que ela tem que entregar uma cara, assim, uma coisa mais de medo de alguma coisa, e não é tão bom. E alguns protagonistas, assim, a gente vê que a dublagem, né, tá tentando fazer com que fique mais... a atuação fique melhor, né? Porque a dublagem brasileira consegue fazer isso, que é a melhor do mundo, consegue, mas dá pra ver que eles estão tentando fazer com que aquilo fique bem feito. Parece que tá sendo uma atuação bem feita, mas é muito caricato a atuação do Oriente lá, enfim. É muito caricato, e as lutas também, algumas não tem efeito, são só umas lutinhas meio de karatê, assim, aquela coisa. Então a gente
Tem aí as coisas que a gente pode ressalvar aí de efeitos, de pouco orçamento, mas eu acho que algumas coisinhas pontuais, assim, me incomodaram um pouco. Imagina você ver, acho que é meia hora ou mais de um episódio, de uma história que você já viu, sendo contada muito bem pelo anime, com o protagonista, com tudo muito perfeito pelo anime, mas aí na adaptação fica aquela coisa assim, parecendo meio com uma novelinha, e o plano de fundo é os alienígenas. Então, é isso mais ou menos que eu achei, mas vou tentar continuar assistindo. Muito obrigado por você que assistiu o meu vídeo até o final. Assistam aí The Grey Parasita na Netflix, se vocês tiverem bastante paciência. Mas eu indico para vocês o anime. O anime com certeza aí é perfeito. Assista o anime aí, comenta aí embaixo o que você achou. E é isso aí. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.